Nesse vídeo você vai aprender sobre as funções que vai te ajudar a dominar ainda mais as automações. E essa é uma das aulas sobre esse assunto e eu vou deixar aqui embaixo na descrição a playlist com outros tipos de funções para te ajudar a dominar ainda mais o Bitrix 24. Se o seu plano do Bitrix 24 não for o Professional ou superior, você não vai conseguir construir exatamente da forma que eu vou mostrar aqui nessa aula. Porém, você pode construir sim nas automações mais simples, tá bom? Não tem nenhum tipo de problema. A única diferença é que você vai ter que prestar atenção ali o formato que eu estou construindo. Você pode literalmente escrever do jeito que eu estou construindo nas próximas aulas e colocar aqui nas automações simples que vai funcionar normalmente, tá bom? Então, você vai clicar na fase onde você quer construir essa automação, dar um adicionar, e você vai selecionar esse carinha aqui, ó, modificar item, dar um adicionar, e dentro dele você vai escolher qual campo que você vai estar aplicando a função. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos selecionar um campo que eu tenho, que é um campo resultado, e dentro desse campo resultado você pode escrever a função. A única diferença, tá, do plano Professional ou superior é que lá nas automações avançadas a gente coloca o sinal de igual e ele abre uma caixinha com todas as funções para eu estar escolhendo e modelando aqui dentro. Nesse caso não tem, né? Se a gente colocar o sinalzinho de igual, ele não abre as funções, mas nada impede de você escrever aqui a função, e essa função vai rodar e vai funcionar normalmente. E na aula de hoje a gente vai aprender a função dateAdd. Ela adiciona ou subtrai datas em cima de uma data de referência. Eu tenho aqui de forma bem simples para a gente entender dois campos do tipo data e hora. Então a ideia vai ser o seguinte, a gente vai ter uma data de referência que vai ser a data e hora aqui deste campo número 1, e ele vai acrescentar de acordo com o valor que a gente colocar lá na função, quantos dias em cima dessa data. Então, por exemplo, eu quero acrescentar 2 dias, ele vai jogar para a gente ali pro dia 29. Aqui são só as datas, mas a gente vai aprender ali como colocar data, hora e até mesmo um minuto. Agora, para construir essa função, a gente vai utilizar as regras de automação aqui no CRM. Eu vou construir essa automação na fase 4, você poderia construir em qualquer outra fase. A gente vai clicar aqui, ó, editar no criador de fluxo de trabalho para ele abrir o construtor de automações avançadas. Dentro dele, a gente vai utilizar aqui em processamento de elementos o modificar elemento. Modificar elemento, lembrando que elemento é os campos ali no CRM, que é o campo que eu quero estar modificando. E a gente vai escolher qual campo vai receber o valor dessa função depois que ela executar. Vai ser o campo número 2 aqui, tá? Então, qual que vai ser a ideia? Lá no CRM, a gente vai preencher a data de referência, que vai ser a data e hora, e depois o resultado dessa função, depois de executada, ela vai colocar o valor dentro do campo 2. Então, aqui dentro é onde a gente vai construir a nossa função. Como ele é um campo do tipo data e hora, observe que ele trouxe para a gente aqui, ó, 3 campos para serem preenchidos. O primeiro é caso você queira colocar uma data fixa. Então, você colocaria aqui, ó, dia 27 às 15h12, selecionar. E toda vez que rodasse essa automação, ele vai deixar pré-estabelecido este valor. E não é o que a gente quer. Então, você vai tirar esse aqui, vai deixar vazio. Do ladinho, ele vai escolher qual é o teu fuso horário. Dependendo da cidade que você está assistindo, do estado que você está, você precisa parametrizar aqui qual é o tipo de horário para ele estar utilizando nessa função. E aqui embaixo é onde a gente, de fato, vai construir a função. Deixa o cursor piscando ali dentro, sinalzinho de igual. Vem aqui em funções, em várias funções que a gente está vendo aqui ao longo dessas aulas, e a gente vai procurar o dateAdd. Ele está aqui, ó, dateAdd. E ele já ficou piscando ali o cursor, esperando os valores de referência para construir essa função. O que a gente precisa aqui de referência? Eu preciso de uma data, que vai ser o nosso campo 1, que é a minha data de referência, e poderia ser qualquer outra data que você tenha, tá bom? Clica ali nos 3 pontinhos. Vou procurar aqui o meu campo de data, que o meu campo é o data e hora, mas poderia, que nem eu comentei, poderia ser aqui, ó, isso aqui é um campo de data. Tem alguns outros campos de data que a gente pode estar utilizando para você estar inserindo aqui dentro deste campo. Beleza, coloquei aqui o dateAdd, coloquei ali o meu campo de referência. Agora eu vou colocar uma vírgula e eu tenho que dizer para ele o que eu quero fazer, né? Já que é dateAdd para adicionar, quantos dias eu quero adicionar em cima dessa data de referência. Você vai colocar aspas duplas ou aspas simples, tanto faz, não tem problema. E dentro ali das aspas, você vai colocar o sinalzinho de porcentagem e você vai colocar... Desculpa, porcentagem não, confundi, perdão. Você vai colocar o número de dias que você quer, no nosso caso eu vou fazer com dias, e vai colocar a letra D,
que é a referência de 10 dias. Gabriel, eu quero colocar horas, eu quero colocar 10 horas, então são 10H. Quero colocar minutos, 10I, tá bom? Lembrando que minutos sempre o mínimo que você consegue colocar é 10 minutos. Não tem como adicionar 2 minutos, por exemplo. Sempre o mínimo vai ser 10 minutos, tá bom? Então, se eu quiser colocar lá 4 dias, 4D, bem tranquilo. Outra coisa importante, você, como está adicionando datas, você coloca um valor no positivo. Poderia até colocar o sinalzinho de mais aqui, não tem problema. Mas essa função também permite você subtrair datas. Por exemplo, eu tenho uma data de referência de um evento que vai acontecer daqui a um mês e eu quero programar este campo aqui para que ele receba a data de 2 dias antes, né, da data do evento, para eu construir uma automação e gerar um alerta, por exemplo, 2 dias antes. Então você vai colocar, no caso ali, 2 dias, né? E você vai colocar o sinalzinho de menos na frente. Então, ele vai subtrair. Então, o DateAdd ele serve justamente para isso, para você somar datas em cima de um campo de referência ou você subtrair datas, tá bom? Vamos deixar ali 2 dias. Vamos dar aqui um salvar para ver essa automação rodando. Dá um salvar novamente. Deixa ele salvar aqui para fechar. Fechou, legal. A minha automação está na fase 4, mas antes de rodar a automação, a gente tem que colocar aqui o valor da minha data de referência. E para ficar bem visível, bem fácil de entender, eu vou colocar dia 1º aqui, ó. Dar um inserir, vamos dar um salvar. E a função ela vai ter que preencher para a gente a data no campo de baixo. Então, vou rodar a automação na fase 4. Abro ali o card e dentro dele já veio ali a diferença, né? Adicionando 2 dias. Como eu não marquei a hora, deixei sem nada, ele sempre vai vir, se for um campo data e hora, tá? Ele vai vir a hora aqui da meia-noite. Se você utilizar somente o campo de data, que também funciona, não tem problema nenhum, ele não vai trazer esse 00 e vai ficar o valor inteiro. Então vamos fazer agora ao contrário, a gente adicionou dias, né? Vamos subtrair para ver como que funciona? Vamos dar aqui um alterar para abrir a automação, abre ela ali. Tá 2 dias, vamos colocar menos 2 dias mesmo, vamos ver. Salvar, salvar. Legal, salvou. Vamos fechar aqui. Vamos abrir, jogar o card para cá, né? Para ele sair da fase. Vamos apagar aqui para realmente ver o valor certinho vindo. Vamos dar um salvar. Vou deixar dia 1º mesmo, não tem problema. Vou jogar ali na fase 4 para rodar a automação. Abrindo aqui novamente. Ó, ele trouxe dia 30 do mês passado, né? Do mês 5 agora para calcular. Então, como eu comentei aqui ao longo da aula, né? É bem interessante esse campo para você adicionar, você ter uma referência para utilizar uma pausa, por exemplo, e depois dessa pausa fazer algum tipo de alerta ou alguma ação na tua automação. E você também consegue subtrair para, de alguma forma, aí no teu processo, te gerar alguns alertas e você tá aprimorando ainda mais a sua automação.